Hoje nós vamos falar sobre o ciumento. Às vezes costumamos falar muito sobre o ciúme, mas não falamos sobre a pessoa que sente ciúme. Se a gente parar e pensar, o que ele mais deseja, o ciumento, é encontrar uma verdade que destrua a felicidade dele. Não é estranho? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Quem é o ciumento? O ciumento é aquele sujeito que quer ter controle sobre a vida daquele que o ama, ou o objeto que ele o ama. Geralmente ele pode ter um ciúme do carro dele, não empresta para ninguém, ou da namorada que não pode olhar para o lado por ter medo de perdê-la. O ciumento não importa qual é o objeto. Pode ser um objeto inanimado, pode ser um objeto que seja a própria namorada, namorado, etc. O objetivo é ter controle, domínio daquela pessoa ou objeto, onde ninguém toca, onde ninguém pode ter acesso. Isso é um problema, porque geralmente é um transtorno mental, onde a pessoa quer ter um controle ou tem um pensamento obsessivo sobre aquele objeto ou aquela pessoa. Ele tem que ter aquele objeto ou pessoa no controle onde ele pode ter acesso a tudo, menos as outras pessoas. Então o ciumento numa relação amorosa é muito complicado, porque ele quer que aquela pessoa viva somente para ele. E qualquer ameaça para aquele objeto, ele morre de medo. Então ele tenta controlar todas as variáveis possíveis para que não haja algum problema com o objeto amado. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tinha uma paciente e tinha um namorado que era extremamente obsessivo, onde o ciúme tomava conta de tudo. Eles estavam no shopping e ela olhando numa vitrine uma sandália. No que ela estava olhando a sandália, dá para se ver o reflexo no vidro. E logo ele tirou ela de lá da frente da vitrine e perguntou para quem que ela estava olhando. Na cabeça dele, ela estava olhando para o reflexo das pessoas que estavam passando atrás onde eles estavam. Então a pessoa começa também a funcionar de uma forma estranha, onde ela perde totalmente o controle. Ela deseja ter o controle sobre aquele objeto, mas aquele objeto passa a ser tão precioso que o controle também começa a crescer mais e mais e ter domínio sobre aquele objeto. E logo não vai conseguir, ele perde o controle da situação. A pessoa que passa por um transtorno mental obsessivo, ela tem que estar muito atenta
porque ela pode perder o objeto amado. É muito complicado para uma pessoa conviver com uma pessoa que tem muito ciúme, onde o tempo todo a outra pessoa controla. Agora há um fato nisso interessante, porque a pessoa quando namora ou tem um relacionamento com uma pessoa ciumenta, se ela não coloca o limite no primeiro momento onde ocorreu o primeiro ciúme, a tendência daquilo crescer, piorar e pode terminar até mesmo numa tragédia. Ou seja, a pessoa, no primeiro sinal onde o namorado fala para quem você está olhando, a pessoa responde, não estou olhando para lugar nenhum. E o namorado ainda continua perguntando e ela continua respondendo. Ela está alimentando esse problema e piorando a situação. Nesse caso, a pessoa, a namorada do indivíduo que tem essa dificuldade, deveria pôr um limite. Olha, se você falar nisso mais uma vez, a gente termina aqui agora. Esse limite é importante porque faz com que o indivíduo pense no que está acontecendo e pensa também, opa, eu estou com um problema e se eu não cuidar desse problema, eu posso perder minha namorada e perder quem eu desejo. Isso não é só também no lado afetivo. Se a pessoa também realiza das coisas dessa forma com os objetos amados, né, onde ninguém toca nada, também começa a ter um conflito muito grande. Então, aquele que sofre de um ciúme, um transtorno obsessivo, tem que prestar muita atenção, porque o problema está nele e não está na outra pessoa. E ele não consegue enxergar isso. O problema está nele em não saber lidar com a falta de controle. Numa relação afetiva, nós não temos controle de tudo, nós não temos controle da outra pessoa. E o obsessivo, o ciumento, quer ter controle daquele objeto o tempo todo. Se ele não tiver consciência disso, a vida dele vai ser muito difícil, ou o relacionamento vai ser muito difícil. Todos os relacionamentos vão fracassar, ou o relacionamento que se manter onde a companheira aceita essa situação, termina em alguma coisa de uma violência muito grande, podendo até mesmo terminar em morte. Então, quem vive com uma pessoa que tem ciúme, ou o próprio ciumento tem consciência disso, é muito importante se tratar, porque isso pode vir a se tornar uma tragédia ou uma infelicidade onde nunca esse sujeito vai estar feliz. Porque ele quer encontrar uma verdade que não existe e que confirme que ele pensa. E no que ele confirma o que ele pensa, ele está buscando a própria infelicidade. Preste atenção.